Olá, bem-vindos ao podcast de hoje. Nesse episódio, vamos relacionar o filme A Onda, de Denis Goncel, com a teoria da espiral do silêncio, de Elisabeth Noelle. Seja honesto, com que frequência você se sente realmente capaz de expressar suas verdadeiras opiniões sem temer julgamento? Com que frequência você se sente excluído ou julgado porque sabe que tem uma visão impopular? E com que frequência você evita expressar qualquer opinião diferente da maioria por medo? Mesmo em sociedades com direitos de liberdade de expressão, a maioria das pessoas não costuma dizer o que de fato pensa. Em vez disso, elas tentam ajustar seus pontos de vista de acordo com a maioria, para se encaixarem de forma mais fácil na sociedade. Isso se resume à espiral do silêncio, uma teoria da comunicação humana desenvolvida pela pesquisadora alemã Elisabeth Noelle Neumann nas décadas de 1960 e 1970. E no episódio de hoje, vamos relacionar a teoria da espiral do silêncio com o filme A Onda, de Denis Goncel, e com eventos da atualidade brasileira. Elisabeth Noelle foi uma alemã que teve grande visibilidade no âmbito das pesquisas públicas. Estudou jornalismo, história, filosofia e estudos americanos na Universidade de Berlim e na Universidade de Munique. Sua teoria mais importante foi a da espiral do silêncio, publicada no formato de artigo em 1974, no Journal of Communication, e em livro em 1980. Para entendermos essa sua teoria mais famosa, precisamos antes compreender o conceito de opinião pública. O conceito de opinião pública refere-se às opiniões que, num contexto de controvérsia, podem ser vocalizadas em público, sem que os indivíduos tenham medo de sanções ou de serem isolados socialmente. Esse conceito alimenta a espiral do silêncio. Então, a espiral do silêncio, de acordo com a autora Elisabeth, é como se fosse um mecanismo sociopsicológico que parte da ideia de que as pessoas são capazes de observar o clima de opinião que está ao redor delas, mesmo que elas não tenham acesso às pesquisas de opinião. Elas conseguem observar qual opinião está em ascendência e qual não está, e podem estar relutantes ou dispostas a expressar sua opinião com base nessa percepção que elas tiveram. Por exemplo, se um indivíduo tiver uma opinião contrária àquela que percebe ser a opinião da maioria, é mais provável que ele não a vocalize pelo medo das críticas e principalmente do isolamento social. Portanto, essa teoria diz que aqueles que têm uma opinião contrária à opinião majoritária podem se sentir coagidos pela pressão da opinião pública a não manifestar seu posicionamento, pelo medo das críticas e do isolamento do convívio social. Esse comportamento gera uma tendência progressiva ao silêncio, tratando-se, portanto, de um movimento ascendente em espiral, daí a denominação espiral do silêncio. Uma das consequências da espiral do silêncio é que a opinião majoritária aparenta ser maior e mais poderosa do que ela realmente é. Isso acontece porque a oposição acaba não se pronunciando. Podemos ver casos da espiral do silêncio na própria Elisabeth. A autora foi acusada de realizar escritos em um jornal que trabalhava que apoiava um partido nazista, ao invés de criticá-lo, refletindo o antissemitismo. Elisabeth negou essas acusações e diz sempre ter participado ao mínimo possível dos nazistas e permanecer afastada. Esse fato mostra que a própria autora caiu na espiral do silêncio, visto que não deu sua opinião contrária aos nazistas formando oposição, e sim tentou permanecer neutra e afastada. A própria relata ter conhecido Hitler enquanto estava na faculdade, dizendo que ele parecia ser cordial e não mostrava ser um monstro. Apesar de criar essa teoria, portanto, Elisabeth mostrou ser neutra em uma situação de opressão antissemita. Podemos ver conceitos dessa teoria se manifestando no decorrer da história do filme A Onda. O filme A Onda conta a narrativa de um professor de história e sua turma. A matéria da aula é a autocracia e o professor fica frustrado com o desinteresse dos alunos acerca do tema. Como são estudantes alemães, reclamam de terem que estudar novamente o Terceiro Reich e dizem que não conseguem enxergar o propósito das aulas. Tá, o nazismo era uma droga, a gente já sabe disso, e aí? Grande parte dos alunos acredita que o nazismo não poderia se repetir porque pensam que os ideais nazistas são um pensamento minoritário. Responsabilidade, todo mundo sabe. O que todo mundo sabe? Tirando alguns alemães orientais, claro. Aí, qual é? Eu sou da parte oriental. Eu tô falando dos skinheads. A gente não pode falar de outra coisa? O professor então faz a seguinte pergunta. Então você acha que outra ditadura seria impossível na Alemanha? De jeito nenhum, estamos além disso. Assim como o professor, Elisabeth também discordaria da resposta do aluno. Elisabeth explica que só porque uma opinião parece minoritária
não quer dizer que ela permanecerá para sempre minoritária. A autora explica que a opinião dominante com o tempo vai se esvaziando. Como vimos anteriormente, a espiral de silêncio é uma tendência progressiva. Com o tempo, aqueles que não se veem representados, que faziam parte da espiral de silêncio, começam a perceber que não estão sozinhos. Quando isso acontece, cria-se um movimento que faz com que a opinião até então não dominante ganhe voz. O professor do filme poderia apenas ter explicado o conceito da espiral de silêncio a seus alunos. Contudo, ao invés disso, ele optou por uma alternativa. No decorrer do filme, o professor transforma suas aulas em um experimento social, a fim de mostrar que seria, sim, possível o retorno de um regime fascista na Alemanha. O professor foi, em cada aula, adicionando um elemento do fascismo e de governos autocráticos. Estabeleceu a autoridade e centralizou o poder da figura do professor, criou uniformes, um desenho que simbolizasse o grupo, inventou uma saudação e nomeou o grupo de A Onda. Tudo isso para instalar um sentimento de união e até superioridade nos alunos da turma. A grande maioria dos alunos aceitou os termos do professor e parecia concordar com seus métodos pedagógicos. E quem não concordava era expulso de sala. Foi assim que, com o tempo, percebemos uma mudança nas relações sociais entre os alunos da escola. Fora da sala de aula, o movimento A Onda começou a tomar conta da escola e estabelecer regras para os outros alunos. Ontem um cara de camisa branca disse que tenho que entrar pra onda ou vou ficar sem amigos, pois todos eles estão entrando. Eu disse que ia pensar, então ele ficou muito agressivo e disse que poderia ser tarde demais. Tarde demais pra quê, Marco? Não vê o que está acontecendo? Os alunos estão sendo intimidados. Dentro da sala de aula, os alunos que discordavam das ordens do professor, que havia sido eleito o líder do movimento, eram reprimidos pelos seus colegas. Ou seja, aqueles que discordavam da maioria eram reprimidos. Vimos isso acontecer com 3 alunos da classe. O primeiro a ser expulso foi Kevin, um dos mais populares da escola, que recusou uma ordem do professor de usar uniforme. Ele, por ser contrário à vontade da maioria, foi expulso da sala. Kevin, isso é muito simples. Ou você participa ou vai embora. Então? Vambora. A gente se fala. Pra mim isso é muito esquisito. No entanto, com medo de ser excluído socialmente, ele pede desculpas e volta atrás, oferecendo pagar 5.000 adesivos com o símbolo da onda para entrar de novo no movimento. Esse fato evidencia perfeitamente o pensamento de Elizabeth. Para o indivíduo, nesse caso Kevin, mais importante do que seu próprio julgamento é não se isolar. Ele tem medo de que, se não se comportar de acordo com as normas, será punido pelo grupo social. Esse medo do isolamento social faz com que os indivíduos se juntem às massas, ainda que não concordem com ela. As outras 2 que se mostraram opostas ao líder, ou seja, ao professor, foram Caro e Mona. Elas, diferentemente de Kevin, não esconderam sua verdadeira opinião para serem aceitas pelo coletivo, e muito menos se omitiram. As 2 representaram a oposição, aquilo que os alunos da onda acreditavam ser a opinião minoritária. No filme, isso pode ser exemplificado pela cena em que Caro entra com uma camiseta vermelha na sala repleta de pessoas com camisas brancas. Dessa forma, conseguimos enxergar que ela é diferente. Durante essa cena, ela é tratada também de maneira diferente. Como ela é minoria, ela é ignorada pelo professor e recebe olhares feios de desaprovação de seus colegas. Essa cena nos fez pensar também nos uniformes como uma tentativa do grupo dominante de reafirmar sua força, seu poder, de forma que você consiga perceber qual a opinião majoritária apenas olhando, assim intimidando aqueles que não estão aderindo à aparente norma. O movimento criado em sala de aula foi, aos poucos, se espalhando e alcançou proporções perigosas. Os alunos agrediram aqueles que viam como opositores. Em uma cena, um integrante da onda aponta uma arma para um grupo de garotos que considera inimigo. Não cria problemas, cara. Sai correndo ou arrebento a sua cabeça. No final do filme, o professor revela aos alunos que tudo foi um experimento e que, na realidade, eles haviam se tornado opressores. Você trouxe o traidor até aqui. É claro, porque o senhor mandou. Ah, trouxe só porque eu mandei, é? E você mataria ele se eu mandasse? Arrancamos a cabeça dele? Ou enforcamos? Ou então, podemos torturar ele até concordar com nossas regras.
Porque é isso que fazem na ditadura. Entendem o que está acontecendo aqui? Os alunos ficaram sentados na sala, em choque, percebendo que haviam se transformado naquilo que nunca pensaram que poderiam. Ou pior, que ficaram calados ao verem seus colegas serem hostilizados, pois preferiram a aceitação social em detrimento de seus valores pessoais. Vocês se lembram da questão que levantamos no começo da semana? Se ainda era possível uma ditadura na Alemanha? Era isso que estava acontecendo. Fascismo. A gente achou que era especial. Melhor que os outros. E o pior de tudo isso, nós excluímos os que não concordavam com nossa ideologia. Nós os ferimos. E eu não quero nem pensar do que a gente seria capaz. De forma geral, durante o filme, vemos que aqueles que faziam parte da onda e aqueles que concordavam com as regras estabelecidas eram a maioria, e, portanto, se sentiam confortáveis para expressarem suas opiniões, e muitas vezes eram hostis com aqueles que tinham opiniões contrárias. Por outro lado, aqueles que não concordavam com a onda, com exceção de Cara e Mona, se omitiram e não expressaram suas preocupações devido ao medo do isolamento social, criando uma espiral do silêncio. Portanto, com esse filme, podemos enxergar o perigo de ficar calado em situações de opressão, pois, como disse Desmond Tutu, arcebispo ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1984, se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Apesar da teoria ter sido publicada em 1974, ainda hoje podemos ver sua aplicação na sociedade. Um exemplo disso são as eleições presidenciais de 2018 no Brasil. Foram realizadas várias pesquisas eleitorais para o estudo da posição partidária da sociedade de forma geral e da provável vitória de algum candidato. Jair Bolsonaro, um deputado com 7 mandatos, que a princípio não era visto como um candidato à vitória, começou a subir nas pesquisas e acabou eleito, o 38º presidente brasileiro. Nesse contexto, podemos desenvolver o conceito da espiral do silêncio. Vínhamos sendo governados pelo PT por 14 anos consecutivos. Contudo, diante de um jogo político que levou à acusação de corrupção e lavagem de dinheiro, parte da população encontrou-se saturada desse partido, pois acreditava que esse seria o responsável pelo ambiente corrupto. Os meios de comunicação também se alimentaram dessa narrativa. Elizabeth, em sua teoria, fala sobre como a mídia tem um papel fundamental na espiral do silêncio. Os mídias possuem uma função articuladora e, através das informações que expõem, são capazes de alimentar a opinião pública e influenciar o clima de opinião. Assim, quando um lado é superestimado e mais articulado pela mídia, outras pessoas, decididas ou não, são influenciadas a seguir por ele. Consequentemente, quando outro é subestimado, as pessoas tendem a afastar-se dele. Logo, Bolsonaro, se aproveitando dessa mudança do clima de opinião, lançou sua candidatura, se apresentando como a antítese do partido anterior, construindo uma imagem de salvador da pátria, alguém que seria de fora do sistema político e anticorrupção, apesar do passado ligado ao PP, um dos partidos mais envolvidos em corrupção e fisiologia. Com uma campanha apoiada por empresários e parte do mercado financeiro, além de uma enorme divulgação de fake news em redes sociais, ele conseguiu criar uma massa de apoiadores que repudiavam e oprimiam aqueles contra sua candidatura, ancorado no sentimento de repulsa criado pelas acusações ao partido do maior adversário à presidência. Dessa forma, apesar de haver oposição, uma parcela da população ficou em silêncio para evitar o isolamento social e as críticas dos apoiadores bolsonaristas. Jair Bolsonaro também ganhou força com um discurso conservador de extrema-direita que acabou quebrando uma espiral do silêncio. O fato é que muitas pessoas não traziam a público suas verdadeiras opiniões a respeito de temas sociais possivelmente polêmicos, exatamente por se posicionarem contra o que se é esperado para um bom convívio social. Nesse cenário, Bolsonaro, com pautas de incentivo ao uso de armas, defesa do meio ambiente e de direitos humanos, discursos de desprezo a grupos LGBTs e ainda fazendo uso da religião para definir costumes e até mesmo pregar a intervenção militar, foi capaz de despertar um grupo que estava silencioso havia muito tempo. Esse grupo, que antes se considerava minoritário, passou a se ver representado na figura do candidato. Quando se tem um candidato a presidente que dissemina discursos de ódio contra sua oposição e que seja abertamente homofóbico, machista e racista, se cria uma união de pessoas que estejam, de fato, confortáveis em disseminar esse mesmo discurso.
De acordo com Elizabeth, quanto maior o grupo que assume abertamente a opinião divergente, menor se torna o ônus social em expressá-la. O fato é que indicações de apoio ou de rejeição são armas poderosíssimas quando o assunto é eleição. Elas servem para gerar uma sensação de isolamento social de um lado e de outro da confiança para a parcela que vê seu candidato ser ovacionado. Isso faz com que, com medo, aqueles que são contra a maioria não exponham sua opinião. Dessa forma, como no filme A Onda, podemos ver as consequências da espiral do silêncio na nossa realidade atual.